Eu estou de volta com o professor Ireneu Jäger e falamos agora sobre a qualidade dos métodos de ensino transmitido atualmente. Professor, a gente não pode deixar de fazer uma análise bem profunda. Falamos um pouquinho no bloco anterior, mas como é que o senhor avalia a maneira com que a língua portuguesa hoje é ensinada nas escolas do Brasil? Como professor da UNEMAT, no curso de letras, onde se formavam professores de língua portuguesa, eu insistia muito, eu batalhei muito para que fosse um ensino mais vivo, mais moderno, mais atraente, que não se castigasse os alunos com gramaticícios. A gramática é um meio para nós chegarmos aos grandes objetivos. Faça os alunos lerem, daí eles saberão escrever. Sem ler, nunca saberão escrever. E faça-os falar também. Eu não vejo oportunidade do aluno falar na sala de aula. Como eu dizia há pouco, na escola técnica se fazia uma pequena palestra e era o objetivo essencial. Certo. Eu, quando professor aqui na Escola News, antigamente fazia isso também. Uma pequena palestra, para ele se desinibir, para ele não ter medo de falar em público e também ter a correção da linguagem. Na verdade, a criança, desde o comecinho, deve ser acostumada a falar em público e ela não terá o medo. Verdade. Ela falará normalmente em público. É o treinamento, né, professor? Falamos errado, professor? Não. A sociedade hoje, num todo, fala muito errado? Tem as camadas. A sociedade culta, digamos, fala certo. Mas há o linguajar coloquial, que fala bastante em correção. Verdade que isso acontece em todas as línguas. Não pensemos que isso é só o português. Nós temos até... Desculpe. Os estudantes, só cortando o senhor um pouquinho, os estudantes estão chegando com o português correto no curso superior de hoje? Não estão. Infelizmente, não estão. Eu tenho participado de banca de vestibular, eu tenho visto provas, eu tenho montado provas do antigo supletivo, segundo grau, e estou vendo que não estão preparados. O inglês tomando conta do nosso linguajar ou também não há cultura para o inglês? Veja bem, o inglês também tem seus problemas, ele também tem o seu caipira. O inglês também tem dialetos, e nós não temos dialetos. Ao menos na concepção da maioria, o Brasil não tem dialeto. Tem regionalismos, até interessantes. O gaúcho se entende com o amazonense, nós nos entendemos no Brasil, mas o dialeto de um alemão do norte com o alemão do sul não se entende. A língua campeã de dialetos é o italiano. Tem tantos dialetos e eles dão valor ao dialeto. Eles primeiro estudam o seu dialeto, depois estudam a língua padrão para saber as duas corretamente. Professor, eu me lembro lá nos idos de 79, 80, meu período de estudo ainda de faculdade, existia uma matéria lá que se chamava Português no Direito. E foi passando os tempos, essa matéria deixou de existir na própria faculdade de Direito. Também, e ela era um pré-requisito, você ficou nela, você não evoluía no teu curso. Passado algum tempo, a gente vê hoje as faculdades de Direito, nenhuma faculdade é preocupada com essa situação do português no Direito, ou do português na Medicina, ou do português na Engenharia. Falta uma revolução nesse país? Falta. Certos cursos, como o senhor citou, Direito, por exemplo, ou então Letras, professor, ou então qualquer professor mesmo, Pedagogia, tem que ter uma base firme de português, sim. E hoje não está tendo, professor? Não é pré-requisito,
não se exige. Quando há um semestrezinho em algumas ainda, o que se ensina num semestre? É muito pouco. Senhor, nós comentávamos anteriormente sobre a leitura de um caso que aconteceu aí. O senhor, como professor, essa leitura que o senhor diz, o que é necessário para que uma pessoa possa ter o seu desenvolvimento com naturalidade na leitura? Um livro, 2 livros? Que quantidade que o senhor acha que é normal uma pessoa fazer leitura? Eu imagino que um cidadão culto deveria ler ao menos um livro por ano. Na escola, mais que isso, 1 por semestre, e umas escolas boas têm 1 por bimestre. Aí é ótimo, É o que nós fazíamos na escola técnica, 1 por bimestre. O que acontece hoje? Que as pessoas estão perdendo o hábito dessa coisa gostosa, que se as pessoas soubessem o que vale a pena ler, né? O que o senhor atribui a essa perca desses costumes, professor? Há vários fatores. Um, que não se incentiva. Em casa não se incentiva. A criança fica só na televisão. Na escola não se incentiva, não se exige. E quando ainda há um professor que exige, ele é tido como retrógrado, ele perde autoridade, como estamos vendo por aí. Infelizmente, não há ambiente propício para a leitura. Eu perguntaria não só como criar esse ambiente, mas também como é que nós poderíamos aí fazer um movimento para fomentar essas leituras, professor? É urgente que se faça. Deve partir de cima, das secretarias de educação para as escolas, das escolas para os lares. É preciso que se valorize, que até os pais valorizem e mostrem aos filhos que eles também leem. Nessa evolução política que o país Brasil está tendo, é onde certamente muitas pessoas com culturas elevadas estão se afastando, como também muitas pessoas sérias se afastando da política. O senhor tem uma esperança que poderá haver uma mudança nesse aprendizado? Bem, a esperança sempre é a última que morre. Ainda temos esperança, mas é bastante longínqua em vista dos noticiários diários, em que nós vemos acontecer tanta coisa na política, nos nossos políticos, que faz vergonha. Certo. Professor, dentro da língua portuguesa, dentro da educação brasileira, poucos dias eu entrevistava um outro professor e eu me lembro da famosa educação artística que desenvolvia na escola, e ali se fazia aqueles trabalhos com aqueles palitinhos de sorvete, com palitos de fósforo, e desenvolvia atividades que, queira ou não, muitas daquelas coisas, muitas coisas que eu exerço hoje eu aprendi com essa educação artística. E hoje essa cadeira se esvaiu por completo. Corremos o risco também da língua portuguesa? Da forma como está indo? Talvez não de desaparecer, mas corremos o risco de termos um ensino não na altura do que nós queremos. Precisa ser reavivado, precisa ser sacudido para se dar valor para a leitura, para a expressão correta, para, enfim, a literatura brasileira que está sendo esquecida. Ok. Você confere esta e outras entrevistas em nosso site claudioalvessemcensura.com.br. Nos acompanhe também por meio do nosso perfil no Facebook. Fique com a gente, voltamos já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. Sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. Segundo estimativas da Unesco, o português e o espanhol são os idiomas que mais crescem entre as línguas europeias depois do inglês, e o idioma que tem maior potencial de crescimento
como língua internacional na África, Austrália e na América do Sul. Espera-se que os países africanos falantes da língua portuguesa tenham uma população combinada de 83 milhões de pessoas até 2050. No total, os países de língua portuguesa terão 335 milhões de pessoas até o mesmo ano.